Muito bem, para fecharmos o nosso trabalho, né, nós vimos que é necessário, que é de suma importância trazer, né, a discussão, que o ensino da literatura ele é tido como, como uma expressão artística, né? Então nós sabemos que a partir do momento que esses leitores no ensino médio, a partir do momento que eles adentram para o ensino médio, eles têm que tirar isso da mente, né? Que a literatura é só uma disciplina em si, né? Eles têm que saber correlacionar com as práticas de letramento, certo? Então, sabemos que é bem desafiador, né, criar espaço para que esse tipo de experiência de leitura eles sejam glorificados dentro da sala de aula, porque ensinar sobre literatura, né, a história da literatura, quem são os autores representativos, por exemplo, a relação entre o estilo e época, não é ensinar literatura não, entendeu? Né? O ensino de literatura é, que foi proposto aqui, ele parte da leitura dos textos, entendeu? Fala sobre a centralização das experiências de fruição, incluindo também quais foram as ações, né, que ensinem a lidar com as estratégias textuais e com os recursos de linguagem que são característicos aí dos gêneros literários, né? Então, com esse intuito, não devemos não apenas formar leitores hábeis, mas também leitores encantados pela leitura. Leitores que aprenderão a ler e a gostar de ler, né? Não é só gostar da literatura em si, não. É gostar dos textos, né? É buscar novos textos, é conhecer um texto e a partir desse texto buscar outro, porque nós sabemos que os textos eles entram em conexão uns com os outros. Então, vale ressaltar, né, que a resistência da leitura à literatura é muito grande, principalmente aí no ensino médio. Né? Tem aí alguns incômodos, os alunos queixam de dificuldades com o léxico, às vezes eles se queixam também de dificuldades com a sintaxe do texto. Eles apresentam poucas habilidades, né, para lidar com as suas plurisignificação, né? E eles não reconhecem a atualidade dos clássicos, eles não conhecem em si a literatura, eles não conhecem a vida real. Né? Então a escola ela oportuniza ao jovem brasileiro conhecer a literatura, né? A tarefa de ensinar a ler e gostar de ler. Essa literatura ela deve ser enfrentada, né? Instigada, principalmente por nós professores, porque nós sabemos que os alunos eles saem do ensino fundamental já com essa perspectiva. Eles não gostam de ler, eles não gostam de literatura, eles não gostam de ler porque eles acham um processo cansativo, eles têm dificuldade em si. Então, nós indicamos que se leia a literatura para ensinar a ler a literatura. Então, o professor está ensinando a ler, né, e a promover uma mediação capaz de favorecer a produção de referências lexicais e informais, levar ao reconhecimento de estratégias discursivas relevantes. Então, a gente tem que estimular a releitura de texto e o diálogo com os outros textos, com a realidade. Então, ensinar a ler significaria ensinar a agir, né? Como agem os leitores já capturados pela experiência literária. Então, eles costumam ser mais verticais, mais detidos. Então, é um processo desafiador, como eu já disse antes, né? E ele estará na escolha de uma pedagogia que não fira a experiência de fruição e deve caracterizar o contato com a literatura. Então, é importante que a gente vai encontrar esses alunos no ensino médio que eles não têm uma fluição, eles não leem, né, de forma correta. Né? Tem alunos no ensino médio que leem de forma gaguejando. Então, eles não foram letrados no período devido. Então, cabe ao professor também dar subsídio, dar suporte para que ele possa ler, né, de uma certa forma que ele não possa ser impedido, que ele leia da forma que ele sabe. Então, deve-se criar também na escola, né, espaços de escolha. O aluno tem que saber escolher. O professor chega lá com aquele livro, a gente vai ler Capitu, né, a gente vai ler Machado de Assis. Não, a gente tem que deixar os nossos alunos escolherem qual o tipo de leitura que ele quer ler, né, porque às vezes ele vai escolher uma leitura mais espontânea, né, e isso vai ajudar, né, a enfrentar enfrentar não, isso vai ajudar a melhorar, né, e inferir nesses alunos o gosto pela leitura.